Mas, como eu disse, o tema central aqui de abertura do programa seria exatamente em cima desse Cruzeiro, já que é um momento em que há um investimento muito pesado, né, para que o Cruzeiro volte a ser protagonista, e especialmente no mercado nacional, né, para competir com aqueles que já vêm figurando há um bom tempo como os principais clubes, Flamengo, Atlético, Palmeiras, o Botafogo recentemente. Mas o Cruzeiro está aí, ó, num supermercado. Você vê que no centro da imagem o Fabrício Bruno surge, porque está muito próximo de ser anunciado. Os demais todos já confirmados, entre eles Gabigol e Dudu. Graças à figura do mecenas, que a gente disse, né? Já citamos aqui em outras oportunidades ao longo da semana. Um torcedor, como é o caso do Pedrinho, né? Que é o investidor principal da SAF, e que apostou alto, de fato, para trazer o Cruzeiro de volta a esse protagonismo. Um movimento. Se vai dar certo, só o campo vai dizer, né? Você vê ali que tem... O Cruzeiro foi buscar dois ídolos de dois clubes que foram os protagonistas do futebol brasileiro desde 2019, Palmeiras e Flamengo. O Dudu é um ídolo do Palmeiras. Você pode voltar para trás ainda. Não, mais um pouco, né? E o Gabriel é um ídolo do Flamengo. Com a saída do Gabriel... O Flamengo tem outros jogadores queridíssimos pela sua torcida, mas o Gabriel ocupa um lugar no coração do torcedor do Flamengo que os jogadores que ficaram lá não ocupam. O Dudu ocupa um lugar no coração do torcedor palmeirense bem diferente do lugar ocupado pelos que ficaram no Palmeiras. Então o Cruzeiro fez essas duas movimentações. Trouxe dois jogadores vitoriosos, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Não existe nesse momento no mercado brasileiro um clube que tenha sido mais agressivo na busca de um time qualificado do que o Cruzeiro. Não existe. Vamos botar na tela, inclusive, aí o elenco e depois o vai e vem do Cruzeiro para entender um pouco mais o tamanho, né, dessa movimentação. De fato, o Cruzeiro chamando a atenção. Ó, são jogadores que, por hora, cada um nas suas posições, o Cruzeiro vai ter à disposição. Você vê que ainda não foram anunciados lá no alto à direita, né? O Fabrício Bruno e o Marquinhos, mas estão em vias de. Mas esse é o elenco que, por enquanto, o Fernando Diniz vai ter à disposição para iniciar os trabalhos. 30? Com os dois já, né? Com os dois. Mas com um calendário, eu já falei sobre isso aqui, com o calendário do futebol brasileiro e a partir de agora até do futebol europeu, você tem que ter 30 jogadores no elenco, não tem como. Acho que até o Abel se rendeu a isso, né? Pois é, o Real Madrid já quer contratar o Ederson do Atalanta. Está especulando. Enfim, porque preciso. Agora, o que eu falei, tão difícil quanto contratar, o Cruzeiro contratou, é fazer esse time da Liga. Esse é o detalhe. Porque é muito jogador novo. Aí que o principal reforço vai ser o trabalho do Fernando Diniz, botar esse time para funcionar. Por isso que eu digo que o exemplo que o Corinthians deu é um exemplo errado, porque geralmente não... Ou não dá certo, ou demora para dar certo. Mas para o senso comum... Deu certo. Claro. 9 vitórias seguidas. E chegou uma Libertadores. É o fator álbum de figurinha, né? Pô, completei a página, acabou. Percepção. Eu vou pro próximo álbum, né? Ainda tô com aquele bolo de duplicata aqui. Se isso aí. Trocar, vamos trocar? Vamos para Belo Horizonte, Rodrigo Rocha. Rapaz, a família Rocha está ampliando. Pedro Rocha, Jader Rocha, Rodrigo Rocha brilhando agora aqui. Notícia fresquinha, direto de Belo Horizonte. Diga aí, Rodrigo. Seja bem-vindo. Oi, Jader, meu primo Rocha, boa tarde para você, Serginho, Lédio, PC, todo mundo que acompanha a seleção, sempre uma alegria enorme estar aqui com vocês. Notícia de agora, vocês estavam falando do elenco do Cruzeiro, o Marquinhos acabou de ser anunciado pelo Cruzeiro de forma oficial. Ele tem 21 anos, jogador que pertence ao Arsenal da Inglaterra, estava emprestado ao Fluminense nessa temporada 2024 e chega por empréstimo de uma temporada ao Cruzeiro. Ele está na Inglaterra ainda, estava acertando os últimos detalhes lá para a liberação do Arsenal e agora está tudo confirmado, o Cruzeiro já anunciou esse jogador. Mais um reforço para essa temporada, lembrando que agora oficialmente anunciados são 8 reforços. A gente estava vendo aí o anúncio do Marquinhos pelo Cruzeiro, são 8 reforços já anunciados, e o 9º seria o Fabrício Bruno, que já está acertado, mas falta a famosa assinatura, né? Deve ser nos próximos dias. A esperança é que o Fabrício Bruno apareça até o final de semana lá nos Estados Unidos, onde o time faz a pré-temporada com o elenco cada vez mais completo, né? Que tem jogador chegando hoje. O Matheus Pereira, por exemplo, um dos destaques do elenco, está se apresentando hoje ao Fernando Diniz. Então, você vê, 31, né, PC? Você contou agora. 31 São jogadores. 31 com o Marquinhos. O elenco é fortíssimo.
Eu continuo, assim, para mim, o elenco do Flamengo é um elenco fortíssimo. O Palmeiras está reforçando seu elenco e o Palmeiras está indo o Cruzeiro está indo para essa prateleira. O Botafogo está em uma interrogação. Ano passado saíram do Botafogo, nessa época, 13 jogadores. Agora saíram 12, só que desses 12, 2 foram importantíssimos e fundamentais para a temporada que o Botafogo teve no ano passado, o Almada e o Luiz Henrique. Agora, o Cruzeiro vai entrar num outro estágio, que é o estágio da formação de um time competitivo. O que me parece que se desenha é que talvez, nós tenhamos, do ponto de vista da disputa, um dos campeonatos brasileiros mais qualificados, que vai começar esse ano até em março, mais qualificados dos últimos tempos. Sim. Porque, qual o objetivo? O objetivo do Cruzeiro é ganhar o Campeonato Brasileiro. Qual o objetivo do Flamengo? Ganhar o Campeonato Brasileiro. Qual o objetivo do Palmeiras? Ganhar o Campeonato Brasileiro. Qual o objetivo do Botafogo? Ser bicampeão brasileiro à moda antiga. Então, vocês aí já têm 4. Corinthians, ganhar o Campeonato Brasileiro. Então, esse campeonato... Porque o Cruzeiro está fazendo isso tudo, não é para ser o campeão da Sul-Americana. Se vier o título da Sul-Americana... E quase bateu na trave, né? Mas você acha com menor investimento nível, ainda. PC, né? Eu não consigo, sinceramente, eu não consigo botar... Eu estou pensando com a cabeça de quem está lá. Então, eu não consigo botar na mesma prateleira o Palmeiras, o Flamengo... Não, o elenco... Eu estou falando do elenco. Mas é um elenco de papel, assim. Sim, qual o Gabriel que nós estamos falando? O Gabriel você falou, agora o desafio... O Gabriel de 2019? Não, mas eu assim, quando eu posso... até estar cometendo um exagero para as pessoas quando eu falo isso, mas eu acho que o Gabriel não desaprendeu a jogar. O Dudu não desaprendeu a jogar. Não, é que eu não sei se ele reaprende. Não, eu acho que se não desaprendeu, ele não esqueceu. Porque reaprender significa mexer com toda a parte física dele. Então, mas né? eu acho que os 2 anos no Flamengo, sendo que o ano passado, né, que foram abaixo do que ele tem como capacidade, existiram fatores outros, e isso eu não eximo o próprio Gabriel, que impediram que ele fosse esse atacante. Acho que num Cruzeiro, se ele voltar a ser o atacante, a preencher as expectativas que se tem dele, assim como o Dudu, embora é óbvio que você tem que levar em consideração a lesão que o Dudu sofreu, o Cruzeiro é um time altamente competitivo. Vira um time altamente competitivo. O detalhe, não é, Rodrigo, é que a partir da chegada do Fabrício Bruno, como a gente está destacando aqui, inclusive na manchete, pelo menos por hora, a gente pode dizer que a situação do Cruzeiro de montagem de elenco, ela está encerrada, né? Porque o Valentim Gomes, por exemplo, não deu certo, né? Isso, essa é a ideia do Cruzeiro. A gente lembra que na janela do ano passado, do meio do ano, o primeiro investimento do Pedro Lourenço foi de quase 200 milhões de reais por 7 reforços. E nessa janela agora, apenas 2 jogadores o Cruzeiro pagando pela transferência, o Fabrício Bruno e o Christian, os outros todos vindo de graça ou Fagner por empréstimo, por exemplo. E o Cruzeiro queria atacar quais posições? Um lateral direito reserva para o William, fez com o Fagner. Um zagueiro para ser titular, fez com o Fabrício Bruno. E reforços para o ataque. Dudu e Gabigol, jogadores que chegam certamente, a gente imagina, para serem titulares. Então, já tecnicamente o elenco estaria preenchido. O Valentim Gomes seria praticamente um bônus, uma oportunidade, um zagueiro que o Cruzeiro descobriu, achou no mercado lá no Vélez Sarsfield, jogador de 21 anos, capitão por alguns jogos da equipe do Vélez e um dos destaques da equipe, mas o Vélez atrasou a negociação, pediu para mudar algumas cláusulas por 3 ou 4 vezes em cima da hora. O Cruzeiro ficou um pouco insatisfeito e acabou saindo dessa negociação. Fica agora no elenco com 4 zagueiros, né? O Fabrício Bruno, o Djalma, devem ser os titulares pelo menos no início do ano, o João Marcelo e o Jonathan Jesus, o Zé Ivaldo emprestado ao Santos. Por volume, talvez precisaria de mais um zagueiro, né? Até por isso o Valentim, que poderia brigar por titularidade. Mas, a princípio, com essa saída dele da negociação, o Cruzeiro encerra essa primeira janela de 2025 com 9 reforços. Segura um pouquinho aí, Rodrigo, que a gente vai botar de novo na tela aqui o elenco, então, à disposição do Diniz. O Marquinhos, você vê que está lá, ó. Ainda não foram anunciados, mas agora... Já pode entrar em campo, né? O Marquinhos já ganha um espaço dentro do elenco, faltando só o Fabrício Bruno. Inclusive, já tem o anúncio, né? A gente tem aqui já... Produção, mostramos e vamos recuperar aqui para o torcedor do Cruzeiro, então, o momento em que o clube oficializa a chegada do Marquinhos. O Rodrigo vai seguir com a gente aqui para falar de Atlético, mas antes, Lédio, você sobre o Cruzeiro. Tá aí, Lédio, o anúncio oficial do Cruzeiro nas redes sociais. Seja bem-vindo, Marquinhos, o atacante chega por empréstimo no Cabuloso até o fim deste ano. Marquinhos foi muito bem no Fluminense no primeiro semestre.
Depois ele caiu de produção. Foi dispensado, inclusive, antes do final do campeonato. No primeiro semestre dele foi muito bom. Não, que o futebol brasileiro tem suas idiosincrasias, e não são poucas, né? A gente fica falando, pensar no brasileiro, mas alguns clubes vão pensar com muita seriedade no brasileiro, no campeonato estadual. O Cruzeiro o Atlético é pentacampeão estadual. O Cruzeiro, na cabeça do cruzeirense, os dois gaúchos, precisa ser campeão mineiro, porque o Galo é pentacampeão. Concorda, Rodrigo? O Cruzeiro não vai abandonar o Campeonato Mineiro. É a mesma coisa que acontece em Porto Alegre. O Grêmio... o Campeonato Gaúcho virou Copa do Mundo esse ano. O Grêmio é heptacampeão. É o Gaúchão FIFA. Se ele for octa, ele vai bater vai igualar o recorde do Inter. Isso. O Vasco não é campeão carioca, campeão de nada, desde 2016. Estou dizendo que o Vasco vai ser campeão, mas o estadual para o Vasco é peso, muito importante. Claro. Então, cada um tem seu calendário próprio. Então, tem alguns clubes que vão jogar o estadual à vera, e o Cruzeiro é um deles. Então, já pode ter uma turbulência se o Cruzeiro não ganhar um estadual, o Galo for hexa, por exemplo, ainda tem um Coelhão, o América, que de vez em quando é campeão. O Atlético, que agora... trabalho. Então, cara... o Lacamon caiu ao perder para o Galo. Exatamente. Afinal, o Diniz vai ter que atropelar algumas etapas por causa do Campeonato Mineiro, cara. Não tem jeito. Porque o Galo é penta. Aliás, os dois técnicos... Essa é uma boa leitura. Os dois técnicos, tanto o Luiz Felipe quanto o Lacamon, caíram. O Luiz Felipe caiu no estadual, se não me engano, e aí o Milito assume nas finais. Sim. E conquista o título. E o Lacamon o Lacamon cai na final. Cai na final quando não consegue vencer toma virada. O Galo, que toma virada, e de um técnico recém-chegado. Serginho, que é da aldeia, lá de Porto Alegre, como eles gostam de falar lá da aldeia. O Campeonato Gaúcho desse ano vai ser um inferno. Copa do Mundo. Não, sério, a definição é essa. Campeonato Gaúcho FIFA. Vai ser um negócio inacreditável, cara. Imagine o Grenal. Não, e o Inter tem a questão, né? A gente vai falar depois, evidentemente, mas assim, o Inter há muito tempo sem conquistar, o Grêmio buscando igualar, então, obsessão, Mas é bem... O Lédio sinaliza muito essa questão, não é, Rodrigo? Do Cruzeiro entrar com tudo no Campeonato Estadual para, de fato, barrar essa sequência do Atlético e para dar uma resposta imediata também, né? É um clima entre os torcedores aqui em Belo Horizonte, inclusive, os do Atlético querendo manter a hegemonia, mas preocupados pelos poucos reforços do Atlético e com os muitos reforços do Cruzeiro, e o cruzeirense muito otimista, né? O discurso dos jogadores contratados, do Dudu, Gabigol, do Pedro Lourenço, também presidente da SAF, é de que o Cruzeiro vai brigar por coisas grandes esse ano. E, obviamente, o Campeonato Mineiro, o título, passa por isso, né? É um desejo muito grande para quebrar essa hegemonia e mostrar uma superioridade no futebol em relação ao seu maior rival, que nos últimos anos foi do outro lado, né? O Atlético foi favorito e conquistou as grandes coisas nos anos anteriores, enquanto o Cruzeiro não esteve bem. Então é sim o objetivo para o Mineiro. E aí te lembra que o início do Mineiro pode ser importante para os dois times. Por quê? Os times vão para a Flórida, né? O Cruzeiro já está lá, o Atlético viaja no dia 15. O Cruzeiro joga dia 15 e 18 nos Estados Unidos. No dia 19 é a estreia do Cruzeiro no Mineiro. O time deve estrear contra o Tombense, que é um time que estava na Série B do Campeonato Brasileiro até outro dia, um time grande, com um time misto entre jogadores sub-20 e jogadores reservas que voltam antes. Na segunda rodada já pega o Atlético, até por isso a importância de voltar logo. Pessoal, e agora acabou de vez a novela. Fabrício Bruno é oficialmente jogador do Cruzeiro. Mas o mais interessante é que o Cruzeiro não vai parar em Fabrício Bruno e pode anunciar aí importante jogador do River Plate. Ficou interessado, quer saber tudo o que está se passando no mercado da bola do Cruzeiro? Então assista esse vídeo até o final. A gente vai para Belo Horizonte porque o Cruzeiro fechando mais uma contratação para a temporada. Vitória Leite com as informações então da Raposa. Vicky, bom dia. Fala pessoal, bom dia para vocês, para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, né, o Cruzeiro continua aí se movimentando no mercado. A gente vinha falando nos últimos dias da possibilidade de fechar essa janela com 10 reforços, mas a equipe deve, na verdade, ficar com 9 reforços para essa continuação aí de 2025, para esse início de 2025, porque ontem o Cruzeiro desistiu da contratação do argentino Valentim Gomes do Vélez. A informação que a gente tem é do nosso colega, né, amigo aqui de ESPN, Lúcio Gonzalez, que trouxe que o Cruzeiro teria se cansado de tentar a negociação com o Vélez, né? Começa falando de 80% a 85% da compra dos direitos, né, do jogador de 21 anos. Depois fala assim, 10 milhões de dólares, 9 milhões de dólares, 8 milhões de dólares, volta para 10 milhões de dólares.
dólares. Acabou que o Cruzeiro, então, teria desistido dessa contratação por conta dessas mudanças. Por outro lado, o Cruzeiro chegou a um acordo com o Flamengo pela vinda de Fabrício Bruno, que estaria voltando à Toca da Raposa, né? Ele que já foi jogador do Cruzeiro e agora estaria retornando, tinha contrato com o Flamengo até o final de 2028, mas vai ter essa possibilidade aí de voltar, então, ao time aqui de Belo Horizonte. O Cruzeiro ofereceu 7 milhões de euros à vista pelo jogador e agora espera, né, a realização de exames médicos para poder assinar o contrato, anunciar e ficar tudo certinho. Mas existe bastante otimismo também e trazer mais um zagueiro para Toca. A situação do Valentim Gomes era uma ótima oportunidade de mercado. O Cruzeiro tratou como prioridade por alguns dias, semanas aqui nessas últimas negociações, mas não deu certo e vai vir Fabrício Bruno, Valentim Gomes. Então não deve chegar à Toca da Raposa para essa temporada. Antes de continuarmos com essas novidades incríveis sobre o Cruzeiro, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notícia do Cabuloso. Comente aqui embaixo o que você acha dessa fase sensacional que o Cruzeiro está vivendo. Agora, vamos à notícia que promete agitar a torcida. O Cruzeiro Esporte Clube não está para brincadeira em 2025. Sob liderança do técnico Fernando Diniz e o comando certeiro de Pedro Lourenço na SAF, o time celeste tem dado passos audaciosos para reassumir o protagonismo no futebol brasileiro e, quem sabe, internacional. O mercado da bola foi movimentado como nunca, e agora o clube anuncia mais 2 reforços de peso que prometem mudar o rumo da temporada: Fabrício Bruno e Marquinhos. Mas antes de mergulharmos nesses nomes, vamos falar sobre o contexto que envolve essa fase do Cruzeiro. É inegável que o clube vive um momento de reconstrução histórica. Após anos de dificuldades financeiras e esportivas, a gestão de Pedro Lourenço trouxe uma nova esperança. Não só com investimentos massivos, mas também com uma estratégia que mescla experiência e juventude, o Cruzeiro mostra que está disposto a brigar com gigantes como Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e Botafogo. Agora, o que dizer das contratações? Fabrício Bruno, que retorna ao Cruzeiro após passagem marcante pelo Flamengo, foi adquirido por 7 milhões de euros, o equivalente a aproximadamente 45 milhões de reais. Trata-se de um zagueiro de 29 anos, conhecido por sua imponência física e qualidade na bola aérea, tanto defensiva quanto ofensiva. Com 1,92 metros, Fabrício é a peça que faltava para consolidar uma zaga robusta, especialmente ao lado de nomes como Vilhena e João Marcelo. Outro destaque é Marquinhos, atacante de apenas 21 anos, que chega por empréstimo do Arsenal, da Inglaterra. Após boa passagem pelo Fluminense, o jogador se destaca pela velocidade, habilidade num contra um e capacidade de decidir jogos em momentos cruciais. O contrato de uma temporada indica que o Cruzeiro busca não só aproveitar seu talento, mas também avaliar uma possível compra futura. Essas movimentações, no entanto, vão além dos nomes. Elas representam um Cruzeiro renovado, com uma mentalidade vencedora. A chegada de jogadores como Dudu, Gabigol e Fagner já havia mostrado que o clube quer voltar ao topo, mas a incorporação de Fabrício Bruno e Marquinhos reforça a ideia de que o elenco está sendo montado para competir de igual para igual com os melhores times do Brasil. Com 9 reforços confirmados nesta janela, o Cruzeiro vem consolidando um planejamento estratégico que está transformando a forma como o clube se posiciona no mercado da bola. Diferentemente de outros tempos, quando o time se via preso a acordos desfavoráveis ou enfrentava dificuldades para atrair nomes de peso, a gestão de Pedro Lourenço demonstra firmeza, organização e, acima de tudo, uma visão clara de longo prazo. Cada contratação foi pensada para fortalecer setores específicos do elenco, e a postura de não ceder às exigências excessivas de alguns clubes reforça o compromisso do Cruzeiro em valorizar cada investimento. A desistência na negociação com Valentim Gomes, jovem promessa do Vélez Sarsfield, é um exemplo claro de como o Cruzeiro tem lidado com as adversidades no mercado. Embora o zagueiro de 21 anos fosse visto como uma peça promissora para o futuro, as constantes mudanças nos termos do acordo por parte do clube argentino colocaram em xeque a viabilidade da transação. O Cruzeiro chegou a oferecer mais de 10 milhões de dólares por uma porcentagem majoritária dos direitos econômicos do jogador, mas o Vélez insistiu em renegociar, elevando as exigências a cada etapa das tratativas. Essa postura do Vélez irritou profundamente a diretoria celeste, que viu a situação como uma tentativa de desrespeitar o profissionalismo e a boa-fé demonstrados pelo Cruzeiro durante toda a negociação. Segundo fontes internas do clube, Pedro Lourenço foi categórico ao encerrar as tratativas, afirmando que o Cruzeiro não seria refém de leilões ou jogadas de última hora. Quem não honra sua palavra não merece negociar com o Cruzeiro, teria dito o empresário em uma reunião decisiva. Essa frase,
que rapidamente ganhou força entre os bastidores, reflete não só a determinação do clube em evitar desgastes desnecessários, mas também o respeito que o Cruzeiro exige nas relações comerciais. O impacto dessa decisão vai além do encerramento da negociação com Valentim Gomes. Ela representa uma mudança de postura do Cruzeiro no cenário internacional. Historicamente, clubes brasileiros muitas vezes aceitaram condições desfavoráveis impostas por equipes estrangeiras, especialmente da América do Sul, na tentativa de garantir reforços promissores. No entanto, o Cruzeiro mostrou que não está disposto a entrar nesse jogo. Para Pedro Lourenço e sua equipe, cada negociação precisa ser pautada pela ética, transparência e um alinhamento claro de expectativas, valores que estão sendo colocados em prática desde a formação da SAF. Além disso, a decisão de não seguir com Valentim Gomes também envia uma mensagem importante ao mercado. O Cruzeiro está focado em contratações que tragam benefícios concretos ao clube, sem perder tempo ou recursos em acordos complicados. Embora o jogador fosse uma boa adição ao elenco, o time já possui opções competitivas para a zaga, especialmente com a recente contratação de Fabrício Bruno, que chega como um dos principais reforços da temporada. O zagueiro de 29 anos traz experiência e liderança, qualidades que serão fundamentais para a sólida formação defensiva do time. Por fim, a atitude de Pedro Lourenço em relação ao caso Vélez demonstra que o Cruzeiro está comprometido em construir um futuro sustentável e vencedor. A desistência de uma negociação por questões de princípio não é apenas uma vitória moral, mas também uma lição de que manter a integridade e o profissionalismo pode ser tão importante quanto fechar um bom negócio. O torcedor cruzeirense pode ficar tranquilo. O clube está em boas mãos e segue com um planejamento sólido que, sem dúvidas, trará grandes frutos no futuro. Mas e a expectativa para a temporada? Com um elenco reforçado, o time celeste já se prepara para desafios intensos. A pré-temporada nos Estados Unidos será uma excelente oportunidade para entrosar o grupo e colocar em prática as ideias de Fernando Diniz. Além disso, o Campeonato Mineiro promete ser um termômetro importante. O Cruzeiro quer não só barrar a hegemonia do Atlético Mineiro, atual pentacampeão estadual, como também começar 2025 com um título que fortaleça ainda mais a confiança da torcida. A gestão de Pedro Lourenço também tem investido pesado na infraestrutura do clube. A Toca da Raposa 2 está sendo modernizada e será renomeada para Centro de Treinamento Pedro Lourenço, uma homenagem justa ao homem que está transformando o futuro do Cruzeiro. O projeto inclui novos campos, instalações modernas e alojamentos de alto padrão para os atletas. E o que esperar para o restante do mercado? Apesar de Fabrício Bruno e Marquinhos serem os destaques do momento, rumores indicam que o Cruzeiro pode trazer mais um reforço internacional, possivelmente vindo do futebol argentino. O nome de Paulo Dias, zagueiro chileno do River Plate, já circula nos bastidores como um potencial alvo. Enquanto isso, a torcida vive um misto de euforia e expectativa. Será que todos esses investimentos vão se traduzir em títulos? O elenco está preparado para enfrentar a pressão? Apenas o tempo dirá, mas uma coisa é certa: o Cruzeiro está de volta ao cenário das grandes contratações e promete brigar por todos os títulos possíveis. Agora queremos saber de você, torcedor cruzeirense. O que achou das contratações de Fabrício Bruno e Marquinhos? Acha que o time está no caminho certo para voltar ao protagonismo? Deixe sua opinião aqui nos comentários e não se esqueça: curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades do Cabuloso. Até a próxima!